Eu, em primeiro lugar, agradeço o convite. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, poder ter esse tempo compartilhando da palavra do Senhor com vocês. E eu vou pedir para que vocês abram suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Como o Gregory já falou para nós vamos hoje começar, então, aí, o que serão 3 estudos em cima do livro de Abacuque. Eu vou olhar com vocês para o primeiro capítulo de Abacuque e um pedacinho do segundo capítulo de Abacuque, só o primeiro versículo do capítulo 2 também. Nós não vamos fazer a leitura deste texto todo de imediato, a gente vai lendo aos poucos na medida em que a gente vai fazendo alguns comentários sobre esse texto. E fica como uma tarefa, como primeira pregação, falar um pouco de uma forma abrangente sobre esse livro, nos dá uma visão geral sobre o livro do profeta Abacuque. Eu confesso que eu tenho que me conter para não dar spoiler do capítulo 2 e do capítulo 3, né? Porque a gente querer avançar e já dar as respostas é uma grande tentação, mas eu vou tentar olhar para algumas outras passagens das Escrituras para a gente fazer também essa nossa reflexão. Eu gosto de Abacuque porque ele é um profeta diferente. Quando nós olhamos para o conjunto dos profetas, Abacuque ele é um pouco diferente em que sentido? Normalmente o profeta é aquele que recebe uma palavra da parte de Deus a fim de comunicar essa palavra para o povo. Então o profeta recebe do Senhor a instrução, recebe do Senhor uma palavra de confrontação, de direcionamento, de chamada ao arrependimento e entrega essa mensagem para o povo. Abacuque, por um outro lado, ele fala com Deus. Ele não dirige a sua palavra ao povo. Claro que posteriormente isso se torna texto, se torna como um referencial para as pessoas que no tempo do exílio, que é o tempo em que Abacuque, Jeremias estavam vivendo e haveriam de viver de uma forma muito intensa, essas pessoas precisariam de um direcionamento que explicasse a situação delas. Por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo? Por que essas coisas trágicas? Por que o sofrimento? Por que a dor? Por que a destruição? Por que a morte chega à casa do povo de Deus? Por que que nós que pertencemos ao Deus Santo, que tem o controle sobre todas as coisas, por que nós sofremos? Porque nós vemos a injustiça acontecer no nosso próprio meio. Abacuque, então, vai fazer esta reflexão e vai falar com Deus sobre esse assunto. E eu gosto de Abacuque também porque ele é o tipo do livro que mostra algo que é essencial para a nossa fé e para o desenvolvimento da nossa fé, que é o seguinte: por mais que nós tenhamos uma fé saudável, por mais que nós conheçamos bem a palavra de Deus, as Escrituras, por mais que a gente tenha um bom conhecimento doutrinário e por mais que a nossa relação com Deus na oração, a nossa vida devocional, a nossa integridade, tudo isso esteja em dia e funcionando perfeitamente bem, nada disso nos blinda de, em situações limite, passarmos por alguns abalos. Em situações limites, olharmos para todos estes conteúdos que nós já conhecemos e assimilamos e naquela situação limite sermos abalados. Abalados em que sentido? Dúvidas que vão surgir, questionamentos que vão aparecer. E estes questionamentos não dizem respeito a coisas meramente teóricas ou curiosidades, mas são questionamentos existenciais mesmo. São questionamentos que dizem respeito à nossa relação com Deus. São questionamentos que surgem sobre o próprio ser de Deus e o que está acontecendo na história. E a palavra de Deus nos traz diversos momentos em que o povo de Deus teve os seus abalos, passou pelos seus momentos de crise, de sofrimento, de dor, e simplesmente por falar disso, talvez já venha surgindo à nossa memória personagens bíblicos, histórias, salmos, palavras que a gente encontra na Bíblia que mostram essa realidade. A dúvida faz parte da fé. O questionamento faz parte da fé. As incertezas fazem parte da fé. Momentos de insegurança fazem parte da fé.
Se nós lermos atentamente os Salmos, nós vamos descobrir homens totalmente fiéis a Deus, homens que amam ao Senhor, homens que adoram a Deus de todo o seu coração, com todo o seu ser, mas estes homens são cheios de anseios, são cheios de temores, são cheios de dúvidas e de questionamentos. E para a nossa fé, nós precisamos aprender a lidar com os questionamentos dentro do ambiente da fé. Como nós fazemos isso? Abacuque é um dos textos que nos ajuda a refletir sobre isso. E eu quero fazer nessa noite, a partir deste primeiro capítulo de Abacuque, 3 afirmações. A Bíblia, e essa é a primeira afirmação, a Bíblia não só permite, mas encoraja que o povo de Deus faça perguntas ao seu Deus. A Bíblia não apenas permite, mas ela incentiva, ela encoraja que o povo de Deus questione. Segundo, nem sempre nós ficaremos satisfeitos com as respostas que Deus tem para dar aos questionamentos que nós fizemos. E em terceiro lugar, sempre poderemos confiar na soberania e na fidelidade do Senhor e exercitarmos enxergar a realidade da perspectiva dele. A primeira afirmação, então, a Bíblia não só permite, como encoraja que façamos as nossas perguntas para Deus. Abacuque, capítulo 1, versículos 1 até 4. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Esse é o questionamento inicial de Abacuque para Deus. Ele olha para o seu próprio povo, ele olha para o seu tempo, ele olha para o seu entorno e com estas palavras pesadas, violência, injustiça, maldade, destruição, luta, conflito, enfraquecimento da lei, pessoas sendo prejudicadas, justiça sendo pervertida. Com essas palavras, Abacuque descreve para Deus o que ele enxerga no seu entorno. E ele tem uma queixa para Deus, que ele coloca em forma de pergunta. Até quando eu vou clamar por socorro, sem que tu me ouças? Será que Abacuque realmente achava que Deus estava surdo ou ignorando a sua súplica? Ele segue. Até quando eu gritarei a ti violência, sem que tu tragas salvação? Será que Abacuque tinha dúvidas sobre Deus ser o Salvador? Será que Abacuque não conhecia a história do Êxodo, por exemplo? Porque logo no início do livro do Êxodo, que é o livro de colorir de todo judeu do tempo, né? Eles estão aprendendo sobre o Deus libertador desde criança em casa. Será que ele não sabia que Deus se apresenta para Moisés logo no início do livro do Êxodo, o livro fundante da fé desses homens, deste povo? Ele se apresenta como o Deus que viu a opressão pela qual o seu povo passava. Ele se apresenta como Deus que ouviu o clamor do seu povo e o Deus que desceu para libertar o seu povo da terra da escravidão, da terra do Egito. Será que Abacuque não sabia que este era o padrão do agir de Deus? Ele é o Salvador. Os seus ouvidos não estão tampados às nossas súplicas, ele sabe disso, mas ele vive uma situação limite. Ele vive uma situação limite. Ele vê o ímpio prosperar, ele vê o ímpio oprimir os justos, ele vê a justiça sendo pervertida, a lei sendo enfraquecida, a violência se alastrando, e isso no meio do seu próprio povo. Isso na realidade na qual ele está inserido. Este era o jornal do dia. Essa era a primeira página do jornal do dia de Abacuque. É isso que ele está enxergando. Por isso ele leva para Deus
o seu questionamento. Isso traz para nós um princípio muito valioso para a nossa jornada de fé com Deus. Não podemos nunca perder de vista que a fé bíblica é uma fé em busca de compreensão. Não é uma fé de quem aceita tudo o que ouve sem ser crítico àquilo que ouve. É uma fé que busca compreensão. Eu vou te dar um exemplo disso. Atos dos Apóstolos, texto escrito por Lucas, endereçado a Teófilo. Lucas escreve logo nos 4 primeiros versículos de Atos que ele decidiu escrever um relato ordenado dos fatos que haviam ocorrido entre eles, indo pesquisar sobre todas aquelas coisas, indo direto na fonte, indo atrás das testemunhas oculares que receberam o evangelho do próprio Jesus Cristo, da boca de Jesus Cristo, para confirmar para Teófilo todas as histórias que ele havia ouvido. Ora, Teófilo havia ouvido todas as histórias do evangelho, Teófilo havia ouvido sobre Jesus Cristo, mas a fé dele é uma fé em busca de compreensão. Nunca será uma fé que se contenta com a resposta simples, com a resposta básica. Nunca será uma fé que excluirá a necessidade de uma compreensão ampla e profunda daquilo que crê. Porque para pensar, pessoal, fé cristã é muito mais do que religião. Fé cristã é muito mais do que estar afiliado a uma instituição religiosa. Fé cristã é onde nós depositamos a nossa eternidade. É a nossa salvação eterna que está em jogo. Não há nada mais importante do que isso. Eu posso ficar com um monte de dúvida e nem ir atrás sobre ideologia política, sobre filosofia, sobre sociologia, mas isso aqui, a minha vida depende disso. É a minha esperança eterna que depende disso. Logo, eu preciso aprender a questionar. E eu preciso levar a Deus o meu questionamento. Logo, o que a gente descobre nas Escrituras, o que a gente descobre ao longo de tantas e tantas histórias, palavras, salmos, provérbios, é que estes homens e mulheres do passado viveram uma fé em busca de uma compreensão, e isso significa que dúvidas não nos excluem da fé. Isso significa que ter dúvidas não significa que eu perdi a fé, mas ter dúvidas e trazer questionamentos como esse significa uma oportunidade para compreender melhor quem é Deus e o seu modo de agir. Temos diante de nós um privilégio, uma oportunidade de aprofundar conhecimento e relação com Deus. Quando a gente fala de compreensão, não estamos falando apenas de entendimento intelectual e racional. Compreensão tem a ver com o entender junto, é o compreender. Eu estou falando da minha vida atrelada a este conhecimento, e é isso que nós estamos estudando nas Escrituras. Por isso é que Abacuque tem esta liberdade, e talvez nós não nos sentiríamos confortáveis para fazer o que Abacuque está fazendo. Deus, é o seguinte, até quando eu vou clamar por socorro e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou clamar violência, vou gritar violência sem que o Senhor venha me salvar? Porque o questionamento de Abacuque, sabe onde ele já estava presente? No Salmo 73. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 73. Nós vamos ler 2 textos no Salmo 73, um agora e um pouquinho mais para frente. O que a gente vai ler agora é só o versículo 3 até o versículo 12. Salmo 73, a partir do versículo 3. Preste atenção na formulação dos questionamentos deste salmo. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eles quem? Os ímpios. Como isso é possível? Eu sou fiel, eu sou povo de Deus, eu me mantenho puro, eu me mantenho íntegro. E eu olho para os ímpios e o que eu vejo? Eles vão de
Eles vão bem. Está tudo bem. A ponto de gerar uma inveja em um servo de Deus em relação ao ímpio. Eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. E o texto prossegue com o salmista trazendo o seu questionamento. Quando eu comparo a minha vida com a vida do ímpio, talvez tenha sido melhor eu ser um ímpio. Porque ele é que está indo bem, ele é que está prosperando. E Deus, o Senhor não está vendo isso? Isso não tem lógica, Senhor. É algo que não fecha na minha fé. Que sentido tem eu me manter fiel se aqueles que viram as costas, que são rebeldes em relação ao Senhor, vão bem, prosperam, não sofrem, são ouvidos, fazem escola? Como é possível isso? Percebe? O salmista faz o seu questionamento. É muito semelhante ao que a gente vê Abacuque fazendo. É semelhante ao que a gente vê Jeremias fazendo. Jeremias falando para Deus no mesmo contexto de Abacuque: Senhor, eu quero te questionar sobre a sua justiça. Escuta aqui, Senhor, que justiça é essa? Pois bem, esse é um ponto. Precisamos aprender a questionar. Mas levamos para quem o nosso questionamento? E de que forma? Levamos o nosso questionamento a Deus e a sua palavra. E de que maneira? Como quem quer crescer na fé. Como quem entende que Deus é soberano. E toda situação, limite, de crise, de sofrimento, de dor, é oportunidade de crescimento. Tanto no conhecimento de Deus, quanto na relação com este Deus. Em segundo lugar, eu disse que faria uma segunda afirmação. E ela é: nem sempre nós ficaremos com as respostas que Deus tem para dar aos nossos questionamentos, ou, principalmente, quando Deus responde agindo. Nem sempre ficaremos satisfeitos com o agir de Deus. E é exatamente o que a gente lê, agora voltando para Abacuque 1, a partir do versículo 5. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Versículo 6, frase-chave. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como a ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento no deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constrói rampas de terra e por elas as conquistam. Versículo 11. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Quando Abacuque ouve essa resposta do Senhor, a coisa só piorou. Porque quando eu olho para a nação, eu vejo violência, eu vejo sofrimento, eu vejo injustiça, eu vejo essas coisas no nosso dia a dia. Levo o questionamento para o Senhor
E é como se o Senhor respondesse gentilmente para Abacuque: Abacuque, o que está ruim sempre pode ficar um pouco pior. E é exatamente o que vai acontecer. Se você está pasmo com o que está acontecendo aí agora, você não tem noção de quando eu trazer o juízo sobre vocês. Vocês não têm noção do que vai acontecer quando o juízo de fato vier e eu julgar esta nação. Você não tem noção do que vai acontecer. Deus apenas deu de relance um vislumbre para Abacuque. Abacuque sabia muito bem o que eram os babilônios. Uma nação cruel, uma verdadeira máquina de guerra, que marcharia em direção a Judá, em direção a Jerusalém, e literalmente arrasaria com tudo, destruiria tudo. Abacuque é um livro que pode ser lido lado a lado ao livro do profeta Jeremias, para a gente dimensionar um pouquinho a tragédia que nós estamos falando. E também Ezequiel. Dá para ler ao lado e perceber o que está acontecendo nessa história nacional. Nem sempre nós vamos gostar, nem sempre nós ficaremos satisfeitos com a resposta que Deus tem para nos dar. No entanto, nós fazemos o nosso questionamento da perspectiva de quem crê neste Deus. O simples fato de levarmos a Deus e a palavra de Deus os nossos questionamentos de fé já é uma tremenda atitude de respeito a Deus e a sua palavra. Por quê? O desrespeito seria dar de ombros e virar as costas. Eu não quero nem saber. Esse Deus fez isso, esse Deus está fazendo isso, ele não está salvando o povo, ele vê a injustiça e não faz nada, então eu não quero nada com esse Deus. Não, Deus está chamando a gente por diálogo, porque ele sabe que essas coisas são incompreensíveis para nós mesmos. Ele sabe que essas coisas não são fáceis de serem entendidas por nós. Que a nossa fé precisa ser aprofundada, mas estas questões, principalmente quando a gente está vivendo no olho do furacão, não são coisas simples de serem resolvidas. E Abacuque sabe disso. E ficou pior, porque a Babilônia viria, marcharia contra o povo de Deus e seria um instrumento de Deus para levar o juízo sobre o povo de Deus. Esse é o dilema de Abacuque, esse é o dilema de Jeremias. Como é possível acontecer isso? E já que eu citei o texto de Jeremias, quando Jeremias questiona a Deus, Deus, eu quero conversar contigo sobre a tua justiça. Eu sei um monte de coisa sobre o Senhor. Eu sei que tu és santo, eu sei que tu és justo, eu sei dos teus feitos, etc. Mas, puxa a cadeira, senta aí, porque eu quero bater um papo contigo sobre essa justiça, porque tem alguma coisa fora do lugar. Tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Como é possível uma nação ímpia vir como instrumento do teu juízo? Como é que o teu povo santo pode ser julgado por um povo 10 vezes pior do que a gente? Que sentido isso tem? Isso não tem sentido. E a resposta de Deus para Jeremias é fantástica. Jeremias, eu coloquei você para correr com homens e você se cansou? E o que vai acontecer, Jeremias, quando eu colocar você para competir com cavalos? O que vai acontecer, Jeremias? Meu filho, você tem muito que crescer, você tem muito que amadurecer, você tem muito que fortalecer-se para poder andar comigo, porque andar com Deus é para gente grande. Andar com Deus é para gente que está sendo formada por este Deus como seus filhos, e Deus não forma filhos mimados. Deus não forma filhos fracos. Deus forma filhos como nós somos, a sua imagem conforme a sua semelhança, filhos que pensam como ele pensa, filhos que sentem como ele sente, e para isso ele precisa levar os seus filhos à maturidade. Ele precisa levar os seus filhos a uma compreensão profunda para que enxerguem as coisas da forma como ele enxerga. E essa era a terceira frase, a terceira afirmação que eu tinha para fazer sobre esse texto. Sempre poderemos confiar na soberania de Deus e na sua fidelidade. E a partir desta confiança, a partir desta fé, em busca de compreensão, e fé que é firme fundamento, que é modo de vida de quem anda com Deus. O justo viverá por sua fé, sua confiança inabalável em Deus. Confiança inabalável em Deus não significa, de novo,
que não teremos dúvidas. Confiança inabalável de Deus não significa que nós já sabemos tudo. Confiança inabalável de Deus em Deus significa, ainda que eu não entenda o que está acontecendo, eu confio e descanso. Ainda que eu não tenha respostas para tudo, eu confio em Deus e não saio do seu lado. Ainda que as coisas não estejam claras, eu permaneço. Eu permaneço. Por quê? Porque eu confio. Porque eu confio. Porque estamos aliançados com esse Deus. O justo viverá por sua fé ou até mesmo por sua fidelidade. Eu permaneço porque eu estou aliançado. Eu permaneço porque eu estou numa relação que exige a fidelidade. Eu não o abandono. Eu tenho questionamentos, eu formulo perguntas, eu tenho dúvidas, mas eu não arredo o pé. Eu estou junto e ali permaneço. Abacuque, a partir do versículo 12, vai dizer o seguinte: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não podem suportar ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois, graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Essa é a segunda resposta de Abacuque. Quando ele sabe que a Babilônia vem, ele traz mais questionamentos ainda. Como assim o Senhor vai trazer esta nação ímpia, essa nação perversa, que zomba, como o Senhor mesmo disse, que menospreza os reis, que zomba dos governantes, uma nação impiedosa na guerra, que toma para si o que não lhe pertence? Como que esta nação, como que este povo, mais ímpio, mais traiçoeiro, como que este povo é que pode ser usado por ti para trazer o juízo sobre nós? Abacuque não tem essa resposta. Ele leva ela para Deus. Mas Abacuque faz um exercício tremendamente válido e prático para todos nós. Enxergar a realidade, não da nossa perspectiva, mas da perspectiva de Deus. E a primeira dica que Abacuque nos dá do seu exercício é logo como ele começa a sua segunda queixa. Versículo 12. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus e meu santo, tu não morrerás. Tu não és desde a eternidade? O que Abacuque traz à memória com essa afirmação? Que Deus é eterno. E afirmar que Deus é eterno é um contraste com quem nós somos, seres temporais. Eu não consigo enxergar um minuto à frente. Eu não consigo saber todas as coisas que já se passaram. Eu não sei de todos os detalhes de todas as coisas que estão acontecendo no próprio presente. Nós somos seres tremendamente limitados porque somos temporais, mas somos seres presos ao tempo, em comunhão com o Deus eterno. Tu não és desde a criação? Tu não és o eterno? O Senhor não vai morrer. Nós todos enfrentaremos a morte, mas o Senhor é eterno.
ele lembra da eternidade do Senhor. Ele lembra deste atributo deste Deus que é eterno, eterno. Ele enxerga as coisas de uma outra perspectiva. Deus tem as respostas para as nossas dúvidas. Nem sempre seremos capazes de compreender todas as coisas, mas sempre poderemos fazer o exercício de enxergar as coisas da perspectiva dele. E é exatamente o que Abacuque está começando a tentar a fazer. Porque ao ouvir que a Babilônia está chegando, e mesmo questionando a Deus sobre a vinda da Babilônia, qual é a atitude de Abacuque? Eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. A atitude de Abacuque é a atitude de quem vai para o muro da cidade, cidade fortificada, murada, com uma torre de vigia. Ele sobe na torre de vigia para fazer o que na torre de vigia? A torre de vigia tem uma única função, que não é olhar para a cidade, mas é olhar para fora. Eu quero enxergar os babilônios chegando. Percebe? Ele não foge da situação. Ele não foge do problema. Ele não pede para que isso não aconteça. Não. Ele vai e enfrenta a realidade. A realidade é que os babilônios estão chegando, então vou para minha torre de vigia, tomo posição nela. E dali, vendo acontecer o que o Senhor disse que haveria de acontecer, eu aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E a resposta do Senhor à queixa de Abacuque são as cenas do próximo episódio de vocês. Eu não posso falar sobre isso, embora a vontade seja grande, né? Mas, sem spoiler. Mas, eu disse que tinha um outro texto no Salmo 73, não tinha? Abre lá, por favor. O texto que a gente vai focar é o versículo 17, mas eu gostaria de ler a partir do 13. Depois que ele faz toda aquela descrição sobre os ímpios e os arrogantes indo bem e os justos não, ele diz o seguinte, versículo 13: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Presta atenção. Versículo 16. Quando eu tentei entender tudo isso, isso que? Qual é a lógica de o ímpio prosperar e o justo não? Qual é a lógica do Senhor não ver a impiedade, a injustiça acontecendo e intervir imediatamente e recompensar o justo? Qual é a lógica? Se ele é o Deus Santo, cujos olhos não podem suportar o mal, ver o mal, se ele é o Deus Santo, por que ele não intervém na hora? Essa é a pergunta. Qual é a lógica disso? Por que o santo permite o mal? Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Muito difícil. Mas não impossível. Porque o recurso do salmista não é somente a sua própria mente, mas a perspectiva do Senhor. Até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Aonde estava a resposta para o salmista? Entrar na presença de Deus e enxergar as coisas da perspectiva de Deus. Esse é o exercício diário que vai fazer com que a sua fé cresça. Tentar entender a realidade, não com a tua perspectiva apenas, não com o teu esforço de raciocínio apenas, não apenas com o recurso às ciências humanas, ciências dos seres humanos, isso que eu quero dizer. Não apenas com aquilo que a mente humana é capaz de enxergar, porque nós compartilhamos isso. Somos seres temporais e não temos a visão de todo. Mas quando entramos no santuário de Deus,
Quando entramos na presença do Deus eterno, é que enxergamos as coisas com a perspectiva da eternidade. E aí as coisas mudam de figura. Eu quero dar apenas 2 exemplos e com isso a gente encerra. Primeiro, o livro do Apocalipse. João e a comunidade na região de Éfeso e todo aquele entorno para onde aquelas cartas foram enviadas, passavam por uma perseguição terrível. Questionamento muito semelhante que devia pairar sobre a mente de todos aqueles irmãos e irmãs nossos. Por que nós, povo de Deus, somos perseguidos violentamente pelo Império Romano? Por que nós somos perseguidos violentamente pelos próprios concidadãos nossos? Por que isso é possível? Por que Deus permite isso? E João, exilado por causa do Evangelho, João, sofrendo por causa do Evangelho, tem a visão do Apocalipse. O que é o Apocalipse? Deus chamando João e fazendo esse exercício com ele. Quando você tentar entender por você mesmo, vai ser difícil demais. Mas João, vem cá, deixa eu abrir uma pequena janela da eternidade, para que você veja as coisas de onde eu enxergo. Deixa eu abrir esta janelinha da eternidade e dá para você uma visão de quem vê a história completa. E aí você tem o Apocalipse. Uma janela da eternidade. Uma luz no meio do caos. Uma resposta que vai alterar as coisas imediatamente? Não, não vai. Porque assim como Abacuque, a Babilônia vem, o exílio acontece e vai ser destruído mesmo. Não vai ter uma resposta imediata. Assim como em João, a perseguição só aumentou. Foram mais 2 séculos de perseguição. Mas ele nos leva a contemplar as coisas dos olhos. E por fim, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, guarde esse texto no seu coração. Medite nessa palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Em que Paulo, vivendo todas as crises, todos os sofrimentos, todos os conflitos, todos os questionamentos que a sua fé trazia para ele, que a sua experiência como um apóstolo de Cristo, e mesmo assim sofrendo horrores por causa de ser um apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Muito bem, Paulo, o que você fez para chegar a essa compreensão, certo? Esse é o segredo. Você exteriormente está falando que você está se deteriorando, você está se desgastando, e o seu interior sendo renovado e fortalecido. Então tá, dá o segredo para a gente. O que você anda fazendo para ter uma compreensão como essa? Ele continua. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Se você quer entender um pouquinho o que Paulo chamou de sofrimentos leves e momentâneos, vira umas páginas e abre no capítulo 11. Você vai entender o que ele chamou de sofrimentos leves e momentâneos. Versículo 23, parte B. Capítulo 11, 23, parte B. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, de assaltantes, dos meus compatriotas, dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, uma angústia, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas.
Isso aqui é o que Paulo chama de sofrimentos leves e momentâneos. Interessante, né? Você diria que isso é sofrimento leve e momentâneo? Não da nossa perspectiva. Mas Paulo faz um exercício. Volta para o texto, capítulo 4, versículo 17. Nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E este é o exercício. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Qual é o exercício de Paulo? O olhar da eternidade. A perspectiva de Deus sobre a situação. Tudo o que os teus olhos e os meus olhos já viram é passageiro. Passa. Vai morrer. Vai se estragar. Vai se perder. Absolutamente tudo o que os nossos olhos já viram. Por isso, qual é o exercício do povo de Deus? Olhar não para aquilo que se vê, justamente porque é transitório. Paulo via e sabia dos seus sofrimentos, como via o sofrimento dos seus irmãos, mas sabia que era transitório quando comparados à glória eterna que os aguarda. É isso que faz com que esses sofrimentos horrorosos sejam considerados como leves e momentâneos. Quando ele faz a comparação, o peso de glória que está por vir supera em muito. Por isso eu olho e relativizo este sofrimento. Amenizo esta dor, alimentando a minha mente com o Deus eterno. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra e pela oportunidade que a gente tem de refletir sobre ela. Pedimos que o Senhor continue a alimentar a nossa mente e o nosso coração para sermos encorajados em dias difíceis, para que o teu Santo Espírito fortaleça os nossos pés, as nossas mãos, para passarmos pela crise, Senhor, firmes, confiantes de que tu és o Deus eterno e tem todas as coisas sob o seu controle. Por mais que os nossos olhos não consigam enxergar lógica no momento, por mais que os nossos olhos não consigam enxergar uma esperança no horizonte, abra os olhos, Pai amado, da nossa mente, do nosso coração para contemplarmos a tua eternidade, para fazermos este exercício de sairmos de nós para enxergar as coisas da tua perspectiva, o Deus eterno, o Criador, o autor e consumador da nossa fé, aquele que de fato dá sentido a todas as coisas, aquele que esteve morto e hoje vive e tem nas suas mãos a chave tanto da vida quanto da morte. Obrigado, Pai amado, porque nós nunca nos perdemos das tuas mãos. O Senhor nunca perdeu a mão da história. O Senhor sabe o que faz. Tu és soberano e é em ti, Pai amado, que firmamos a nossa convicção e a nossa esperança. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.